Welcome to our class today. Tenham bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre conteúdo muito importante no inglês, que são as W8 questions. W8 questions são as questões de WH no inglês. Vamos lá? Para começar a nossa aula de hoje, a gente precisa entender o que são essas questões WH. Essas questões WH é um nome de um conjunto de perguntas que começam com essas duas letras no inglês. Elas são muito importantes para a gente no português também. Elas funcionam para uma série de perguntas que vão ser usadas para conversação no inglês. Essas perguntas são as seguintes. Temos o who que significa quem. Temos where que significa onde. Temos why que significa o porquê. E what significa o que ou qual. Temos também when, que significa quando. Temos a palavra wish. Wish é quase a mesma coisa que what. Ela significa o que ou qual. Mas a pequena diferença entre what e wish é que wish deve ser usada para perguntas que possuem escolhas. Por exemplo, qual sua cor favorita entre azul e rosa? A gente fala no inglês, certo? Which is your favorite color? Blue or pink? Qual sua cor favorita? Azul ou rosa? A gente usa para esse tipo de escolhas. Pode ser para escolha de roupas, escolha de outros objetos no geral. A gente usa a palavra wish. E what, a gente pergunta para alguma coisa. Por exemplo, what is this? O que é isso? What, certo? Agora vamos aprender cada uma delas separadamente. Vamos começar pelo why. O why que significa o porquê. Ele pode ser usado em inúmeros contextos. Aqui no português, a gente tem um monte de diferença sobre isso, né? Temos vários porquês. Porquês de pergunta, porquês para responder alguma coisa. Temos esses porquês usado no final de frase. Mas lá no inglês, a gente usa o why. O why, ele pode ser usado nesses contextos de porquê. Vamos ver um exemplo aqui de uma frase. Why did you do this? Why did you do this? Por que você fez isso? Why did you do this? Então, usamos esse why para porquê. Vamos agora para o who. Who, que significa quem, certo? Podemos usar essa frase para quem é você. A gente fala who are you? Who are you? Quem é você? Ou who is she? Quem é ela? Who is she? Temos também a palavra where. Where, que significa onde. A gente pode falar where is this place? Aonde é esse lugar? Temos também para perguntar onde está um determinado objeto, onde está localizado algum lugar. Então a gente pode usar também para uma frase where are the keys? Where are the keys? Aonde estão as chaves? Where are the keys? Temos também o what, né? What, que eu já tinha dado um exemplo aqui. What, ele é usado para o que ou qual. Mas esse não é usado em contextos de escolha, certo? Então a gente pode falar: qual sua cor favorita? What is your favorite color? What is your favorite color? Qual a sua cor favorita? Podemos usar também para qual o seu nome? What is your name? What is your name? Qual o seu nome? Temos também aqui o wish. O wish que eu já tinha falado antes, né? Wish. Ele é usado para escolhas. Então, which is your favorite color?
Blue or yellow? Qual a sua cor favorita? Azul ou amarelo? Então a gente pode usar isso em contexto de escolhas. Podemos usar também para... Deixa eu dar um outro exemplo. Which is your favorite toy? Qual o seu brinquedo favorito? A doll or a car? Uma boneca ou um carro? Which is your favorite toy? A doll or a car? Qual o seu brinquedo favorito? Uma boneca ou um carrinho? A gente deve sempre oferecer essas escolhas para usar a palavra wish. Sem essas escolhas, a gente pode usar what, certo? Temos também when. When, que significa quando. Vamos ver aqui uma frase. When will you do that? When will you do that? Quando você vai fazer isso? Ou when is your birthday? When is your birthday? Significa quando é o seu aniversário. When is your birthday? Para incluir nessa lista das WH questions, podemos usar também a palavra how. How não utiliza o WH, mas ela deve ser incluída nessa lista, porque é muito importante. O how, pessoal, ele significa como. Certo? Então vamos ver uma frase, como usar ela. How are we going to that? How are we going to that? Como nós vamos fazer isso? Então a gente usa esse how, tá? Essas WH questions, elas são extremamente importantes para qualquer uso no inglês, para montar frases, para conversação, elas são essenciais e elas necessitam memorização. Então vamos lá, aprender todas novamente. A gente viu hoje why que significa o porquê. Nós vimos também where que significa onde. Who, que significa quem. Vimos what, que significa o que ou qual. Vimos wish, que também significa o que ou qual, mas deve ser usado apenas para escolhas específicas. Vimos o when, que significa quando. Vimos o how, agora por último, né? Significa como. E vimos também o why que significa o porquê. Para você memorizar essas WH questions, eu quero que você anote cada uma delas e escreva o que cada uma significa. Coloque os exemplos das frases e continue estudando aqui com a gente, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando nossas aulas e até a próxima.